Então vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo aqui sem muita preparação, foda-se, não tô muito preocupado com isso. Mas é um vídeo para falar um pouquinho sobre o estado do jogo e, também sobre para dar uma respostinha rápida aí pro vídeo do Koja. Ele fez um vídeo sobre desânimo, não sei se vocês lembram disso, foi na semana passada, se eu não me engano. Eh, e ele falou: "Se você tem alguma ideia de como me manter no jogo, como continuar no jogo e tal, como é que me fala". E aí eu tenho uma espécie de desafio para o Koja, hã, depois do depois desse texto, tá. Eu vou ler o que tá aqui. E talvez falar um pouquinho a meio da leitura. Eu posso provavelmente parar para explicar o que eu falei, mas é basicamente uma leitura do texto que eu postei, no dia 18 de outubro, tá. Então o texto é o seguinte: "Eu não vou começar esse post falando sobre o estado de World of Warcraft em si, isso fica lá para o meio do post. O que me preocupa é a comunidade, os amigos, os players que encontro enquanto jogo e a interação nos sites e fóruns. Sempre fui a favor da socialização do WoW, criação de grupos, guildas, cores, comunidades e eventos. World of Warcraft me prendeu durante mais de 10 anos pela capacidade de juntar pessoas e sempre foi isso que mais batalhei para manter consciente na comunidade. Olhando por cima do que está acontecendo, eu começo a ficar preocupado com essa parte mais do que qualquer outra coisa. Pessoalmente, tive que dar uma pausa em conteúdo por conta da minha mudança para Portugal, trabalho e família. Não pretendo parar por completo, mas por enquanto não dá. Mas há pessoas que pararam e pessoas que estão perto de parar. E pessoas que estão tão chateadas com o estado do jogo que dá a sensação que não pararam ainda, porque amam tanto fazer isso que vão aguentar mais uns dias com um cônjuge problemático. No caso brasileiro, ver o Kenor e o Durocar pararem me afetou um pouco. O Durocar tem uma paixão pela lore de World of Warcraft que eu arrisco apostar que apenas 0,01% da base de jogadores de WoW tem. Tive o imenso prazer de discutir lore com ele, tanto online como pessoalmente na primeira CojaCon, e é notável como aquilo faz parte dele. Está no sangue e ocupa parte da sua memória. Perder um influenciador do calibre do Durocar, e perdoem-me os outros influenciadores, é perder metade da informação de lore disponível para a comunidade brasileira. Perdemos e perdemos feio. O caso do Kenor me deixa mais triste ainda do que o do Durocar. Não porque um vale mais do que o outro, mas sim porque o Durocar sempre fez conteúdo for fun, para se distrair e se divertir bastante com a galera. O Kenor não. O objetivo dele era crescer na comunidade, ajudar o máximo possível com guias e dicas em live, se dedicar ao máximo para chegar em um ponto em que a comunidade retribuísse pelo esforço. Perder o Kenor, que joga desde o Vanilla e se agarra à classe de guerreiro como uma criança se agarra no Kinder Ovo mesmo quando a classe está uma bela merda, é ruim para a comunidade. Não só porque os seus guias estão sumindo, mas também porque não há outro gerador que traga conteúdo específico de guerreiro nos 3 specs. Eu mesmo nunca saio de Protection e nunca soube jogar de Fury ou Arms. Juntando-se a isso, temos outros geradores brasileiros que estão desanimados de gerar conteúdo de World of Warcraft. O Codex está triste pela situação atual, avisando a comunidade que as coisas não estão seguindo o rumo que deveriam e que, por muito que a gente tente chegar aos devs, parece que o correio é extraviado pelo caminho. O Kojanuou tem o Aegis desanimadaço de fazer seja lá o que for. Nesse sistema de RNG de gear e classes, guias se tornam de certa forma secundários porque não interessa se você joga bem ou mal, a chance de ganhar é a mesma. O WoW Girl, segundo me disseram, deram um tempo também, então nessa parte eu falo um pouquinho sobre os geradores de conteúdo brasileiros que enfim, que estão sumindo e tá afetando a comunidade, como vocês falaram aí nos comentários. Mas vamos além, dos geradores brasileiros, vamos para fora assistir Preach, Belular, Asmongold e outros. O consenso parece ser o mesmo, e agora sim eu vou discutir o estado do jogo. Por anos e anos e anos, a Blizzard tem tentado desesperadamente unir os jogadores ruins
com os jogadores bons. Existe, e talvez por necessidade de vendas, uma cruzada de defesa pela ideia de que somos todos vencedores. Uma cruzada de defesa pela ideia de que o somos todos vencedores deva ser reforçado no jogo a qualquer custo. Na última entrevista com o Ghostcrawler, que foi já, enfim, esse post foi no 18 de outubro, ele revelou que o World of Warcraft chegou num ponto em que os manda-chuva, não os devs, mas sim os caras da grana, pediram que as mudanças demorassem a entrar no jogo para que os jogadores mais casuais tivessem tempo de se adaptar ao jogo e suas classes. Ele menciona também que na Blizzard os devs meio que viram rockstars. E eu pessoalmente vejo um pouco disso em mim mesmo, quando eu admiro um ou outro dev acima do normal, só porque é o dev de World of Warcraft, ou o dev de Immortal, ou não sei o que, na Blizzard. Continuando, a ideia de implementar essa união forçada de jogadores de calibre diferente começou no final do TBC e inícios do Wrath of the Lich King, quando alguns membros da comunidade começaram a fazer posts nos fóruns do gênero: eu não consegui chegar no Illidan e pago o mesmo por mês que aquele cara elite. Quero acesso a esse conteúdo ou eu vou parar de jogar. Então a gente teve nessa altura posts desse gênero. Eu lembro muito bem, porque eu andava nos fóruns nessa altura, e eu lembro de ver posts do pessoal falando: eu pago exatamente a mesma coisa que os Elysium e os outros, o Insidium e a Insidia e etc., que eram as guildas grandes na altura, porque é que eu não tenho acesso a esse conteúdo do Illidan e por aí fora. A resposta imediata da Blizzard foi facilitar o conteúdo de uma forma abismal. De repente o jogo era muito fácil. De repente as masmorras eram uma piada, as classes eram simplificadas a 4 botões, e o resultado foi Naxxaramas 2, a primeira raid do Wrath of the Lich King, completada em menos de 24 horas no modo heróico. Na altura o modo heróico era o modo de 25 jogadores e o modo normal era o modo de 10 jogadores. Não havia o modo de dificuldade, mas enfim, o modo mais difícil daquela raid foi completado em menos de 24 horas. Antes da gente continuar com essa história do WoW, eu quero deixar claro aqui que eu não vou nem estou reclamando do processo de facilitar o jogo para jogadores mais casuais, tá? Antes do pessoal chover comentário aí, sou da crença que o jogo pode e deve ter o objetivo de agradar a todos, só não do jeito que está hoje em Battle for Azeroth. Enfim, Naxxramas 2 foi uma piada para a comunidade. Teve meme, teve risada, achievement de completar a raid sem morrer uma única vez, e bosses soláveis na semana de lançamento, como o caso do Hagen the Unclean. Aquele boss da dança, sabe? Aquele que fica jogando uma gosma verde, e aí toda a raid tem que ir para lá e para cá e para lá e para cá. Então, eu solei ele em 45 minutos, na altura, com o meu paladino. Não só não tinha enrage, como, enfim, um paladino tanque podia solar o boss. Mas a Blizzard não ficou por aí. Num esforço de aproximar ainda mais os dois tipos diferentes de jogadores, a empresa lançou o Looking for Group, um sistema de matchmaking de PvE que permitia a qualquer um em qualquer lugar, de qualquer forma, entrar na fila para fazer uma masmorra com desconhecidos completos, que é hoje o localizador de masmorras, óbvio. Esse sistema dura até hoje e vai continuar existindo como um dos principais sistemas de suposta união da comunidade, que acabou tendo o efeito inverso. Ninguém mais conversa, ninguém mais explica, ninguém dá sequer oi. Somos, hoje, os NPCs de um evento que entram matando tudo no AoE e saem depois do último boss sem nenhuma palavra dada. O problema está em que, como o Prit falou em um dos seus vídeos, muitos jogadores se viram completamente atropelados pelo DPS e performance dos outros. Os dois extremos se encontravam de um jeito descontroladamente, e muitas vezes batiam de frente porque, surpresa, surpresa, estamos na internet, né? Então vai haver discussão e haver merda, o jogador que bate muito ficava criticando e por aí fora. O efeito pretendido de unir os jogadores em terreno comum acabou gerando o efeito contrário, gerando mais adversidade entre os dois lados.
Não contente com as duas coisas, a Blizzard foi introduzindo um jeito do jogador mais casual conseguir competir com o hardcore em termos de gear, uma forma que já vem sendo recorrente nas expansões anteriores, que era o farm de pontos de algo, Valor, Conquest e outros pontos, e comprar gear com esses pontos. Então o cara que não conseguia essa gear mais forte, ele podia farmar certos pontos para ganhar uma gear mais forte para competir com um jogador que fosse mais hardcore. Agora o jogador mais casual podia apresentar sensivelmente o mesmo level, ou gear score na altura, né, que o jogador Raider e enganar os grupos para os quais pedia invite. Eu falo que enganar aqui, eu me expliquei um pouco errado, é que na verdade quando o jogador está procurando algo para um conteúdo mais difícil e vai pelo e-level, ele não é uma boa você ir pelo e-level do cara, porque muitas vezes essa possibilidade do cara farmar a gear ou ter acesso à gear de um jeito mais fácil, pode meio que te enganar a pensar que o cara é um puta healer fodástico que você precisa para aquela luta e na verdade ele nem é isso tudo. Também não resultou, e a comunidade começou a reclamar disso, do Gear Score e por aí fora. De um lado, tínhamos os jogadores acima da média, que entendiam como seus personagens funcionavam, que entendiam como estacar efeitos dos trinkets, como estacar buffs externos, e faziam com que seu DPS atingisse níveis de excelência de performance. E do outro lado, os jogadores que não sabiam disso, não buscavam guias ou entender e apenas queriam se divertir e faziam muito bem, mas tinha esses dois lados aí. A briga foi tão intensa que, pela altura do torneio, a Blizzard criou dois modos de raid, o normal e o heróico. Nessa vez, os dois modos estavam disponíveis para cada modalidade, 10 ou 25. No caso, havia 4 modos diferentes de raid na altura do torneio, que era o 10 normal, 10 heróico, 25 normal e 25 heróico, e havia quem farmasse os 4 modos. Mas a Blizzard não ia deixar que o jogador casual, seu maior pagador, estamos falando do pico de população do WoW na altura do Wrath of the Lich King, atingindo os 12 milhões de jogadores, na sua imensa maioria casuais, perdesse para o jogador hardcore nunca. A Blizzard não ia deixar que isso acontecesse. Então, pela altura de ICC, a Crown Citadel, foi criado o buff de raid. Esse buff consistia em aumentar a performance dos raiders em 5% a cada semana, culminando em 30 ou 35% a mais de vida, DPS e cura. Isso junto com o fato de que, na altura de ICC, você podia farmar um set completo de T9 através do farm de pontos do LFG, fazia com que o jogador casual ou o jogador novo estivessem quase instantaneamente prontos para raidar ICC heróico após uma semana ou pouco mais. Vamos relembrando que essas mudanças e adaptações foram sendo feitas através de ordens de lá de cima, tá, galera? Dos caras da grana, não dos devs em si. No final do Wrath of the Lich King, os jogadores estavam estavam atordoados, digamos assim. A expansão tinha sido excelente para uns e chata para outros. A Blizzard viu uma necessidade de regressar ao estilo antigo de masmorras, já que falar masmorra heróica era apenas um nome. Não havia nada de heróica em estacar tudo e dar um AoE que nem robô. Foi então que no início do Cataclisma as masmorras heróicas voltaram a ter a dificuldade antiga, com necessidade de você usar CC em alguns mobs e puxar apenas parte dos grupos de inimigos, não dava para puxar a porra toda. Os bosses tinham mais do que apenas 2 habilidades e wipes eram uma coisa comum. Aí os jogadores casuais explodiram nos fóruns. Posts constantes sobre healers precisarem ser buffados, tanques precisarem ser mais fortes porque não aguentavam o tranco, DPS que não entendia porque o fogo agora estava matando eles, enquanto no Wrath of the Lich King só esquentava o pé, não é? A Blizzard viu as coisas ficarem ruins e de novo tentaram aproximar os dois lados, criando o LFR no lançamento de Dragon Soul, isso já mais tarde no Cataclismo. Dessa vez não eram apenas as masmorras que forçavam essa interação, mas também um modo facilitado de raid para todos poderem ter acesso a todo tipo de conteúdo. Até os dias de hoje o LFR tem a reputação que tem, e eu já fui xingado vezes demais por expressar minha opinião sobre esse modo de jogo para estar agora dissertando sobre esse assunto. Tudo isso para dizer que, ao longo dos anos, os sistemas são introduzidos sempre com o intuito de colocar os dois lados para trabalhar juntos.
Foi assim com o aumento de level de recompensas de masmorras a cada patch. Foi assim com a introdução de Warforging e Titanforging em recompensas de World Quests. Com o sistema de lendários, está sendo assim com a armadura de Azeroth também. Só que até agora, grande parte dos jogadores não se incomodava tanto assim com isso. O jogador mais sério mantinha o seu círculo de amigos e jogadores, fazia o seu conteúdo e interagia com a base de jogadores mais casuais quando necessário. Brigas sempre houveram, cores sempre quebraram por visões de jogo diferentes, mas ultimamente cada um controlava a sua progressão e destino como queria. Você controlava seu char, você controlava a sua progressão, você sabia para onde você ia. Isso infelizmente acabou. O grande erro atual dos desenvolvedores de World of Warcraft é o jeito como deixaram o jogo num ponto em que não temos mais controle do que acontece ou vai acontecer aos nossos personagens. Entendam aqui que eu falo daquele personagem, aquele seu main, aquele você no jogo, aquele que te deu diversão, risos, amizades, etc. Quando antes havia um plano, tentativa e um caminho a seguir, hoje não existe nada para além de um jogo de cassino. Você está num cassino. Você não sabe se você vai ganhar uma peça boa, você não sabe onde procurar uma peça específica, você não tem como comprar uma peça que precisa, você não tem como farmar sua lista de best in slot. Você não pode sequer aspirar para um dia ter aquela arma de PVP que você tanto queria. Nesse World of Warcraft de hoje, você está sujeito a como a Blizzard quer e vai controlar a sua progressão. Mas não fiquemos por aqui. Se pode controlar minha progressão, por que não controlar meu personagem também? Trinket de RPPM, para quem não sabe, é Random Procs per Minute, significa proc aleatório por minuto. Por minuto pode procar 100 vezes ou pode procar 0 vezes. Você não sabe quando vai procar esse trinket. Traits da arma e armadura que são aleatórios, procs atrás de procs, que são tantos que faz com que você faça 24k de DPS numa try e 13k de DPS na outra, de tão aleatório que tá. Estamos ativamente num jogo de sorte, então. É um World of Casino. Logue hoje e role seus dados. A Blizzard finalmente conseguiu unir os dois grupos através de um sistema de melhor nenhum de vocês ter uma performance constante, assim não há melhores nem piores. Foi um jeito da Blizzard de meio que juntar todo mundo e fazer todo mundo igual. Só que qual o resultado disso? Como nós, os jogadores, nos sentimos? Como você se sente jogando World of Warcraft hoje? Você sente que você está no controle? Você sente que quem decide pelo personagem é inteiramente você? Eu não sinto isso. Outros geradores também não sentem isso, e jogar um jogo que é especificamente um MMORPG, que nada mais tem de MMO nem de RPG, é frustrante, depressivo e parece aquela relação amorosa em declínio. Então, para deixar vocês em paz, vou só terminar com um conselho. Não se prendam a algo que parece um emprego ou uma relação abusiva. Joguem outros jogos, esperem que as coisas melhorem, tenham esperança, que os desenvolvedores escutem esta e outras postagens e se apercebam que esse caminho no jogo não é o caminho que a comunidade de um MMORPG vai querer seguir. Agradeço a todos pelo tempo lendo esse post, blá 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 blá. E é isso aí, galera. Essa é a minha opinião sobre o estado do jogo, tá? Eu fiz num post, mas nem toda a gente segue a minha página no Facebook, então já fica aqui em vídeo também sobre isso. Agora, indo, assim, foi full depressivo, né? Agora nessa parte, mas saindo um pouco da depressão e falando para vocês que o WoW não tá no fim e pode voltar e lançando um desafio pro Koja. Koja, é o seguinte, você me conhece, eu te conheço pra caralho e a gente se dá muito bem e a gente criou uma amizade foda durante esse tempinho que a gente joga juntos e fez conteúdo junto. Você fala no teu vídeo se há alguma ideia de como voltar pro jogo, como se unir no jogo e como ter ânimo de volta para jogar. A minha ideia é a seguinte, eu vou lançar um desafio para você, Koja, e aí é para jogar a gente junto quando der, não é? Nem sempre vai dar, porque agora meu trabalho, meu projeto novo, você sabe disso, já te falei o que é, a coisa vai demorar, mas de qualquer jeito. Vamos upar coisas inversas. Tipo assim, eu te desafio, eu vou upar um Hunter
com você, e você upa um Prot Warrior, velho. E vamos upar em live, ou fazendo conteúdo, ou fazendo vídeo, se você quiser fazer vídeo no canal das presepadas que a gente vai fazer durante esse up, seria legal. E seria legal também trazer mais gente, sabe? Eu, você e o Aegis e outros aí também, upando as coisas que a gente não joga. Tipo, eu por acaso até jogo de Hunter, mas eu posso upar outra coisa qualquer, o que você quiser. E a gente vai fazer o papel invertido, tá? Não serei eu o tanque, não será você o Hunter, e outros, o Itan, por exemplo, não será healer ou algo do gênero que a gente pode fazer aí. Então fica meu desafio aí, e a gente pode até fazer conteúdo disso para o teu canal aí. E é isso aí. E é esse o vídeo, galera, o pessoal que veio assistir no YouTube, porque esse vídeo vai ficar no YouTube. Um abraço a todo mundo, muito obrigado por ter assistido, e agora eu vou continuar minha livezinha aqui. Um beijão.